Olá a todos, estamos véspera de Yom Kippur. A gente sabe que Yom Kippur e Minchá, a gente está lendo a Haftarah do livro do Yoná, o livro inteiro, da história famosa de Yoná, que Hashem pediu para um profeta, Yoná, para ir lá repreender uma cidade que chama Nínive, para eles fazer chuva, senão eles vão ser exterminados. E Yoná, ele está recusando, ele está fugindo da missão dele, está pegando o navio, ele está indo para outro lugar, e lá começa uma tempestade, ele entende que por causa dele, ele pede, por favor, me coloca dentro do mar, e lá tinha um peixe que pega Yoná, e depois no final, ele sai e vai lá repreender Nínive, e Nínive faz chuva, toda a cidade faz chuva. É muito interessante, a gente pode entender qual é a conexão com Yom Kippur sobre Teshuvah, que Hashem aceita Teshuvah, mesmo Teshuvah de Goim, Nínive era uma cidade de Goim, Hashem aceita Teshuvah. E também, como está escrito no Masechet Ta'anit, que a gente precisa aprender dos psukim, que Hashem vayar Elokim et ma'asehem, que Hashem viu as ações deles, não o jejum, e não viu o jejum, viu as ações. Então tem também uma coisa para nós aprender, que o mais importante em Yom Kippur é a Teshuvah, e não é o jejum. Tudo bem, mas a gente precisa entender. Todo o livro, ele está 4 capítulos. Poderia começar a Haftarah do terceiro capítulo. Não precisava do primeiro. E segundo, lá não tem Teshuvah. O que tem a ver com Yom Kippur? Ainda mais, começa com o primeiro, falando sobre uma profeta que desobedeceu a ordem divina, não uma pessoa normal, uma profeta que Hashem fala com ele, como pode ser? Um exemplo é exatamente o contrário. Como a gente está lendo sobre isso em Yom Kippur? Então, tem na explicação do Hafetz Haim. Hafetz Haim, no livro dele, Sha'ar HaTziyun, um Perush, sobre o Shulchan Aruch, ele fala o seguinte, ele fala que a gente aprende do Yoná uma coisa muito importante para a nossa vida. Que a pessoa tem tendência de não querer mudar e não querer chegar até o objetivo dele na vida. Ele vai desistir e vai falar, vou ficar a mesma pessoa até que eu vou morrer. Acabou. Não quero me mudar. Não consigo me mudar. Fala o Hafetz Haim, não adianta. Cada pessoa é pessoa. Tem um tikkun, um conserto dele. Um plano que já Hashem colocou para ele. Não adianta, no final, se não é essa reencarnação, a próxima reencarnação, ele vai acabar de fazer o que Hashem já planejou para ele. Não tem. Ele pode fugir, ir a qualquer lugar, mas no final ele vai acabar fazendo. É isso que a gente aprende do Yoná. Yoná não queria fazer a missão dele. A gente vai explicar por que ele não queria fazer a missão. Nossos sábios explicam que aqui tem uma coisa estranha, que Hashem manda uma profeta, que é judeu, do povo de Israel para repreender uma cidade de Goim. Claramente, isso é, no final, para repreender o povo de Israel, para falar, olha, se os Goim fazem chuva, vocês precisam fazer chuva. Então, se é no final para repreender o povo de Israel, o profeta tinha medo que o povo de Israel não vai fazer chuva. Aí vai ficar uma coisa
ruim para o povo de Israel o fato que Nínive vai fazer chuva. Por isso ele não queria ir. Tudo bem? Mas fala o Hafetz Haim. Então, ele não fez a missão dele, de fugir. Mas não adiantou. Ele poderia fugir. Ele poderia ficar lá no navio, em tempestade. E depois, foi jogado no mar. Você pode falar, tá bom, ele morreu. Quem fica mais que alguns minutos no mar? Então morreu. Yonah não fez a missão dele. Fala, Hashem, não adianta. Fica dentro da barriga do peixe, no final vai sair e vai fazer a missão. Isso fala Hafetz Haim como se fosse que morreu e nasceu de novo. Como se fosse a próxima reencarnação. Mas no final vai fazer, porque Hashem manda fazer. Então fala Hafetz Haim isso moral para a gente. Vamos logo fazer, tentar chegar para nosso tikkun. Chegar para o objetivo, por que a gente chegou. Perguntar qual é nosso objetivo aqui nessa vida e parar de fugir das perguntas importantes. Para entender isso também, a Gemara em Masechet Nida, tem uma Gemara famosa que fala, Rabbi Simlai, fala que o bebê dentro da barriga da mãe, como ele fica, e Rabbi Simlai ele explica tudo, que ele aprende Torá, na barriga da mãe, famosa Gemara. No final desse trecho na Gemara, é escrito que o anjo fala para ele, faz ele jurar que vai ser tzadik e não vai ser rachá, vai fazer somente coisas boas. E aqui surge uma pergunta, esse bebê não vai lembrar de nada, para que fazer ele jurar? O que quer ensinar para a gente o Rabbi Simlai disso? Então a resposta é a seguinte, a gente sabe que juramento é um símbolo quando uma pessoa quer que as coisas vão acontecer. Então, em outras palavras, Hashem fala para o ser humano, as coisas que eu já planejei para você, tem aqui um juramento, quer dizer, que eles vão acontecer. No final vai acontecer. Quando é outra coisa. O livre-arbítrio que você tem, e qual é a forma que vai acontecer? Quando? Como você quer que aconteça? Mas no final, tem um plano que a Hashem fez para você que precisa acontecer. Exatamente o que o Hafetz Haim fala para a gente. Então agora a gente entende que toda essa história de Yonah é como se fosse um machado sobre uma pessoa na vida que ele não pode fugir. Mas a pergunta é, por que está falando sobre mar, navio, barco, peixes? Por que está falando disso? O que quer ensinar para a gente isso? Então, a gente sabe que no segundo dia da criação não está escrito Kitov. Por quê? Porque nesse dia foi criado as águas. E dentro das águas não tem justiça. Os peixes comem um ou outro, não tem justiça. Quem é maior come o menor. Então, por isso não está escrito Kitov. No segundo dia que já a terra apareceu, está escrito Veteraia Yabashá, aí Kitov. Porque a Yabashá é um lugar que tem justiça. Tem ser humano, que tem tribunais, tem justiça. Por isso a gente fala no terceiro dia, Yom Shlishi, Mizmor Shel Yom, Mizmor Le'asaf, Elohim Nitzav Va'adat El, Bekerev Elohim Ishpot. Você fala sobre Mishpat, justiça. É um terceiro dia. Então, a gente agora entende muito bem que a água representa quando não tem regras, tipo pecados, um lugar que cada um pega do outro. E a terra representa um lugar que tem justiça. Por isso, na geração do dilúvio, que eles não tinham regras, cada um pegava do outro, aí voltou a água para
invadir a terra. Então, se é assim, que a terra é um lugar, justiça, um lugar bom com regras, é água sem regras. Quando temos um barco, navio, o símbolo disso, o que quer dizer? O símbolo de alguém que quer as duas coisas. De um lado quer fazer mitzvot, quer fazer tefilá, quer isso, mas quer muito aproveitar do mundo. Ele quer muito fazer as duas coisas. Então, por isso está escrito que Yoná, ele estava fugindo de Hashem, livror milifne Hashem. Ele queria fugir milifne. Milifne quer dizer, se ele queria fugir de Hashem, precisava escrever mipne Hashem. Milifne Hashem quer dizer frente de Hashem. Quer dizer fugir frente de Hashem. Quer dizer também fugir, ainda ficar frente de Hashem. O que quer dizer isso? O ser humano, ele foi criado, Hashem criou ele, já um lugar que tem Torá, tem tudo, tem regras, tem tudo. Tem os Rachamim que fizeram regras para se afastar do pecado. E o que o ser humano, é como a terra, certo? E o que o ser humano faz? Sempre tenta lá e fazer as duas coisas, quer aproveitar as duas coisas. Ficar também no mar e ficar também na terra. Fazer as duas coisas. Aproveitar dos dois mundos. E aí, isso é muito perigoso. De também querer fazer, também mitzvot, também averot. Porque de repente pode chegar uma tempestade, pode fazer a pessoa cair no vício, cair embaixo, na água, no lugar não tem regras mais, não tem controle mais. Então é isso que acontece. Vai o ser humano num lugar para aproveitar dos dois lugares, do mar e do um lugar sólido como um navio. De repente uma tempestade chega lá, faz ele cair dentro da água, onde não tem regras, onde tem um peixe que vai pegar ele, que vai comer ele. Mas mesmo nesse lugar, Hashem existe. Mesmo que a gente falou que na água não tem regra se o peixe maior come o peixe menor, tem a mão de Hashem. Onde a gente está vendo isso? Uma coisa muito interessante. A gente sabe qual é o motivo que não come, que come peixe Shabbat. É para ensinar para a gente que toda a parnassá é de Hashem. Por isso não precisa trabalhar Shabbat, só 6 dias. Como ensina isso? Porque se a gente abre um peixe grande, e tem de vez em quando um peixe pequeno, já que o peixe grande vai atrás do peixe pequeno, precisava ser na mesma direção. Mas muito interessante, fica na outra direção. Quer dizer que o peixe grande não consegue comer o peixe que ele está perseguindo. Somente os peixes que Hashem coloca na boca dele. Então, mesmo nesse lugar tem a mão de Hashem, que ele que decide lá, e mesmo no lugar mais baixo, Hashem fala que posso te levar, posso te pegar para um lugar até que você vai fazer seu tikkun. Então, resumindo, primeira coisa falou para a gente o Hafetz Haim, que uma pessoa tem uma missão, não adianta fugir. Não adianta fugir, a gente não pode fugir. Muitas vezes a gente está fugindo, TV, celular, todas essas coisas. A gente não fica no presente, a gente não fica presente com a família, a gente está fugindo. Não adianta. Precisa ir lá e fazer a nossa missão no mundo. Porque a gente chegou aqui, a gente tem uma missão aqui. Isso que o Hafetz Haim falou. A segunda coisa que a gente falou, que isso que a gente precisa ficar sempre na terra. Não tenta buscar ficar os dois lugares. Também mitzvot, também um pouco pecados, também nisso, ficar num lugar que não está seguro. Porque o lugar que não está seguro pode chegar uma tempestade. Mas mesmo que chegou uma tempestade, mesmo que a pessoa caiu,
nunca pode desistir, porque Hashem, do lugar mais baixo, pode levar ele e pode trazer ele de um lugar que ele pode crescer e pode fazer chuva. Que Bezrat Hashem, Hashem aceita a nossa chuva, que Bezrat Hashem vai selar todos nós para um ano bom, um ano de saúde, um ano de brachá, um ano de nacha, de parnassá tová, para todos nós. Amém. Tomar Hatima Tová.